Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos poderosamente, com toda sorte de bênçãos. Nosso Deus é fiel. Estamos aqui para mais uma aula, começando hoje o livro de Êxodo, né? Estamos no Pentateuco, aprendendo muito com nosso Deus, amando cada momento desse que é muito especial, muito precioso. E eu sei que só participa quem ama mesmo, né? Quem ama sabe que é muito precioso esses momentos com o nosso Deus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, que nos ensina o quanto precisamos dele, o quanto necessitamos da sua presença, de buscar cada dia mais, aprender cada dia mais. Isso me fortalece muito, muito, gente. Eu não sei vocês, mas estar com o Senhor e buscar na palavra de Deus e aprender com o Senhor me fortalece muito, me ajuda muito, muito, muito a cada dia da minha vida, e eu só tenho que agradecer, só tenho que exaltar. Então é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação, é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. É um Deus tão grande, tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso na minha vida, que tem nos dado palavras tão poderosas, tão tremendas, né? Palavras remas, palavras que mudam a nossa vida, a nossa história, que é a palavra de Deus. Então é muito bom estar com você. Pode ter certeza disso, que é uma alegria, uma honra, é um grande prazer. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, em nome de Jesus, a Ti, somente a Ti, meu Deus, toda honra, glória, louvor, majestade. Vem Espírito Santo, fala conosco, nos direciona, nos ajude, Senhor, a entender, dê graça, dê força a essas pessoas, Pai, que elas não desistam, Senhor. Em nome de Jesus, possamos caminhar nesse propósito, Pai, nessa direção, Deus. Em nome de Jesus, te amamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor. A Ti, somente a Ti, Pai, toda honra, toda glória, louvor e majestade. Obrigada por esse momento e por tantos outros que o Senhor tem nos proporcionado. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, gente, estamos entrando agora, vamos aprender com o livro do Êxodo, que é maravilhoso, né? A importância do livro de Êxodo vai falar sobre a história de Israel, né, no Antigo Testamento, em três temas que vão ter destaque para nós, que é a promessa que o Senhor fez a Abraão em Gênesis, a saída do Egito e a entrada em Canaã. Em Êxodo aprendemos muitas coisas a respeito de Deus. Ele revela o seu nome. O Senhor vai falar do seu nome no livro de Êxodo. Em Gênesis, as pessoas davam um nome a Deus. Em Êxodo, Deus mesmo, ele revela o seu nome. Ele faz uma nova nação do povo que o segue. Antes, em Gênesis, vocês perceberam que o Senhor estava tratando com famílias, né? A família de Abraão, depois a família de Isaac, Jacó, José. Agora, gente, aqui em Êxodo, começa uma grande nação. Aleluias, glórias a Deus por isso, né? Que é a nação de Israel, né? Ele faz o povo ter fé nele. O Êxodo é a manifestação maior do amor de Deus no Antigo Testamento. O Êxodo é para o judeu o que a cruz é para o cristão. Então vai falar muito da redenção. O marco de uma nova dispensação. Deus não lida mais com indivíduos, mas sim com um povo, com uma nação. O tema preponderante deste livro é que permeia toda a narrativa é a redenção. Então aqui no livro de Êxodo vai falar muito, né? Tipificando a cruz. É muito lindo, gente. Nós vamos amar. A redenção do povo israelita. O livro do Êxodo não é uma narrativa histórica simplesmente, mas uma apresentação do poder, caráter,
provisão, cuidado, misericórdia e amor de Deus. Em Êxodo, aprendemos que Deus é um Deus que entra na história da humanidade, se importa com seu povo, se envolve com ele, cuida dele e se compromete em aliança. É um lindo, né? O nosso Deus é maravilhoso. O principal objetivo do livro é descrever como Deus livrou Israel da servidão e da idolatria do Egito, conduzindo-o a um lugar de destaque na condição de povo exclusivamente seu, num relacionamento de aliança teocrática. Moisés preservou para o povo um registro do seu passado pecaminoso, do livramento e redenção dados pelo Senhor através do seu poderoso braço e do sangue de um cordeiro. 3 grandes acontecimentos definem o objetivo didático do livro: a saída do Egito, a entrega da lei e a construção do tabernáculo. Nós vamos falar sobre isso também. Êxodo é o Novo Testamento. Êxodo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, o livro de Êxodo é frequentemente citado pelo Senhor Jesus, né? Em João 6,32, pelos apóstolos, e há muitas alusões ao livro de Êxodo. É muito citado também no Novo Testamento. A última ceia, a morte de Jesus, ocorreu no período da celebração da Páscoa, que foi instituída no Êxodo e prefigurava o sacrifício de Cristo. Paulo afirma que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5,7. O autor de Hebreus relembra o sacerdócio, o tabernáculo, a lei e contrasta com a nova aliança em Cristo, ressaltando que tudo era uma sombra de Cristo e sua obra. Jesus é superior à antiga aliança e é o sacrifício perfeito, o cordeiro que derramou seu sangue para ratificar a aliança perfeita. Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 28, você vai perceber isso. A estrutura do livro de Êxodo. A estrutura do livro de Êxodo é bem representada através de 3 montanhas e um vale. Na história hebraica, as montanhas são o livramento do Egito, a outorga da lei, a revelação do plano do tabernáculo. No capítulo 1 que a gente vai já entrar a estudar, Israel é liberto. Depois Israel vai para o Sinai. Israel no Sinai, no capítulo 19, nós vamos estudar tudo isso. Então, nós vamos começar falando sobre a opressão, a escravidão do povo e a multiplicação, né? Porque a perseguição nunca parou o povo de Deus. O que para o povo de Deus é o pecado. Mas o povo que está firme com o Senhor, esse povo, ele vence, ele continua. Mesmo que o inimigo fique tentando de todas as formas para parar a bênção do Senhor, isso não acontece. Êxodo vem mostrar para nós como é importante quando nós estamos caminhando com o nosso Deus, debaixo de uma promessa do Senhor. Deus, ele nos faz vencer, e por isso a gente entende quando a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores, que é algo que é maior até mesmo que uma vitória. Nós somos mais que vencedores. Somente o povo de Deus pode dizer isso. Vencedores tem muitos, tem milhares, mas mais que vencedor só aquele que entrega a sua vida a Jesus e confia nele. Confia no Todo-Poderoso, aquele que é fiel, aquele que tem mudado a história de tantas pessoas, assim como a minha vida, como a tua vida. Deus tem mudado a história de muitas pessoas para a glória do Senhor. Então vamos ler Êxodo, capítulo 1, os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois,
que descenderam de Jacó foram 70 as almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais e tributos para os afligirem com suas cargas, edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Coisa tremenda, né, gente? Eu costumo dizer que o povo de Deus parece a clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce, né? Preste atenção em tudo que você já passou na vida, em tudo que você já viveu. E aí a gente vai entender muitas coisas. Mas será que Deus quer que eu sofra? Será que Deus permite tudo isso? Porque Deus, de forma alguma, nunca vai paralisar o povo que confia no Senhor. Ao contrário, vamos aprender muitas coisas com o nosso Deus, vamos aprender a confiar, a descansar nesse Deus que é tremendo, que é poderoso e que é maravilhoso, né? Então tudo isso, gente, que essa perseguição, antes de nós entrarmos direto aqui na palavra de Deus, é para se cumprir as promessas do Senhor. Deus, ele fez promessas a Abraão, e o inimigo, ele tá correndo para paralisar as promessas de Deus, né? Então toda essa perseguição, todo esse levante, jamais pôde paralisar as promessas do Senhor, para punir a idolatria de Israel no Egito, para punir a idolatria de Israel no Egito, né? Então, o povo de Deus estava também caminhando para uma idolatria, e Deus corrige quem ama, para evidenciar a grandiosidade, exclusividade de Deus, para que Israel não se esquecesse de valorizar seu chamado e libertação do Senhor. Então, gente, nós precisamos entender que quando há uma promessa de Deus, um chamado de Deus para o seu povo, esse povo é um povo escolhido, é um povo separado. Nós não podemos jamais ser igual ao mundo. Ao contrário, nós temos que entender que há um chamado, há promessas. Deus tem trabalhado sim poderosamente em nossas vidas, e nós temos que ficar muito atentos, porque tudo que o inimigo quer é um povo que vá para o mundo idólatra, o povo escolhido, o povo amado do Senhor. Então aqui ele armou muitas armadilhas contra o povo de Deus. Infelizmente multidões caíram, e multidões, gente, têm caído nos dias de hoje, e nós precisamos ficar atentos, né? Êxodo, o nome no hebraico desse livro é Shemot, nós já falamos sobre isso, né, que significa os nomes. Então vai falar muitos nomes nesse livro, nós vamos aprender muito também, como já falamos, né, que Deus, ele fala, eu sou. Senhor, mas quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Então vai ser muito lindo aqui o que nós vamos aprender também. O eu sou vai e quer nos ensinar muitas coisas, né? Quer nos ensinar a vencer essas perseguições. As tentações, elas existem e derrubam muitas pessoas, mas as perseguições, elas podem ser vencidas e devem ser vencidas através de oração, determinação, assim como as tentações. Mas muitas pessoas pensam em parar quando são perseguidas, pensam em desistir quando são perseguidas. Mas eu queria te dizer, em nome do Senhor Jesus, que essa perseguição não te para. Ao contrário, a Bíblia aqui vai nos ensinar que ela te fará crescer, te fará se multiplicar. O nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser engrandecido, e nós só precisamos entrar na palavra e viver essa palavra poderosa. Nós só precisamos entender
que nada pode parar. Aquele que tem promessa, aquele que confia, aquele que descansa no Senhor, esse vai vencer, vai se multiplicar. E eu vou te dizer, em nome do Senhor Jesus, eu creio muito que esse é um tempo de perseguição, de batalhas, mas esse é o tempo da multiplicação. Aproveita, nós estamos nesse tempo da restauração, da restituição, da multiplicação. Então não deixe a perseguição te paralisar, não permita que ela te ingesse, mas que neste momento, em nome do Senhor Jesus, nós possamos aprender e viver aqui esse crescimento sobrenatural, porque quanto mais eles batiam, quanto mais eles perseguiam, mais esse povo crescia, e aí a cabeça deles entrou em parafuso, né? Porque não pode parar. Por isso que algumas pessoas podem olhar para você e dizer, não entendo como é que está em pé, eu não entendo como ainda não parou, eu não entendo como ainda não caiu, mas é o Senhor que faz, que opera maravilhas no meio do povo de Deus. Até me faz lembrar, aqui a gente está vivendo um momento, esses dias, é um testemunho pessoal da nossa igreja. Nós temos uma igreja no interior, em Pinhalzinho, né? E eu recebi uma ligação da pastora Cris, que inclusive é minha cunhada, e da pastora Gi, que a nossa igreja está bem de frente a um centro de macumba lá em Pinhalzinho. E elas até conversam, cumprimentam. Inclusive a pastora Gi trabalhou com o rapaz que é o pai de santo daquele lugar. E hoje, por jesuicidência, nós estamos bem de frente. E aí elas me ligaram para a gente estar em oração, porque a semana passada eles comentaram que quais são os dias que vocês fazem cultos, porque a gente vai fazer em outro dia. Porque quando tem culto aí, os guias que são demônios, eles não descem. Eles falaram, atrapalha totalmente, paralisa tudo, não conseguimos fazer nada dentro do centro. Então isso foi irando eles, né? A ponto de domingo, elas me contaram que encheu a rua de Pai de Santo. Na hora do nosso culto, eles se sentaram numa calçada, acenderam velas e ficaram apontando para a igreja. E ficaram muito irados, ameaçaram a pastora, dizendo para ela, é melhor você usar máscara, porque você vai precisar. Então a ira se levantou, e aí nós oramos, não vamos nos levantar contra carne e sangue, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o Senhor, porque Deus ele vai fazer. E aí ela disse que fizeram isso na quarta e no domingo, e na quarta-feira, que é o culto, ela disse que a igreja não tinha lugar. E eles ficaram assim arrasados. E um deles, que no caso é amigo, conhecido, colega da pastora, disse, não aconteceu nada na igreja? Tá tudo certo lá? Tá tudo bem? Tá acontecendo normal? Sim, tá tudo bem. Ao contrário, nós estamos crescendo, Deus está mandando o povo, as pessoas aceitaram Jesus, né? Tá acontecendo libertação. Por que você está perguntando isso? Não, porque nós, quando acontece o culto lá, não acontece nada com a gente. Nós temos que paralisar e vir um outro dia. Inclusive nós já decidimos que vamos mudar os dias do nosso trabalho lá, porque dias de culto não está dando. Então eu falei para elas, eu acredito que Jesus já está fazendo com que ele pense. O que acontece? Por que só lá eles conseguem? Então a nossa oração é para que eles fizeram tantos trabalhos, gente, as calçadas, eles sentaram com velas na mão, apontando para a igreja, fazendo a reza deles, e o culto aconteceu e foi tremendo, foi sobrenatural, e no outro culto se multiplicou, o povo decidiu ir, não, nós vamos enfrentar essa guerra junto, vamos orar, vamos clamar, e eles falaram, poxa, não deu resultado nenhum, todo mundo veio. Gente, elas me contaram que vieram porque Pinhalzinho é uma cidade muito pequenininha. Vieram Pai de Santo de tudo que é lugar que elas chamaram. Não somente da cidade, mas de várias cidades. Se reuniram, ficaram na porta lá, na calçada do outro lado, e eles viram que não deu resultado. Eles viram que
quando o povo de Deus ora e clama, e o culto aconteceu, e a glória desceu, e o manifestar foi grande, e aquele movimento no outro culto fez com que os cristãos se despertassem. Não, todo mundo, vamos encher a igreja, vamos orar, vamos clamar, e o Senhor está fazendo uma grande obra, porque perseguição não para. E é isso que o livro de Êxodo vai ensinar para nós e vai mostrar para nós, que não para, a opressão não pode destruir o cristão. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados. Está acontecendo isso? Não podemos ficar. Imagina uma mãe de santo dizer para ela: você está bem? Está tudo bem com você? Não aconteceu nada com a igreja? Está tudo certo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas você deve usar máscara, porque você vai precisar, viu? E ela, em espírito, repreendendo e falou: não, em nome do Senhor Jesus, Deus ele está conosco, Ele vai nos guardar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, gente, a opressão não vai paralisar, porque através do trabalho forçado e pesado para o povo de Israel, eles viram que eles não conseguiram nada. Eles não conseguiram absolutamente nada, porque o Senhor estava com esse povo e está com esse povo. Vamos ver aqui, então, nesse capítulo 1 do livro de Êxodo, exatamente o que estava aqui acontecendo, né? Nós vimos que entraram 70 almas, certo? O livro de Êxodo começa nos relatando aqui que a família de Rubens, Simeão, né, todas as tribos, e formaram ali 70 almas. E José já tinha falecido, né? José já tinha falecido, aí entra um outro líder que não conhecia a história de José. Quem foi José também lá em Egito, grande, excelente governador que ele foi, excelente homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então eles não conheciam a história. Esse homem, esse rei que entra, não conhece quem é Deus, não conhece a história do povo de Deus, não conhece a história de José. E aqui já nos ensina muito. Toda vitória em nossas vidas, todo fundamento da minha vida tem que ser... a minha base de fé é dentro daquilo que eu conheço, é dentro daquilo que as informações que eu tenho, e as informações que eu preciso, que você precisa para viver, é a palavra de Deus. São os testemunhos do Senhor na nossa vida, a história de Deus na nossa vida, o que Deus escreveu da nossa vida, testemunhos poderosos que você tem na sua vida. Então esse rei, ele não conhecia a história de José, ele não conhecia a história do povo de Deus, ele não conhecia o Deus de Israel, e ele achou que ele tinha uma estratégia muito tremenda, que ele ia vencer aquele povo, né? Porque ele não conhecia. Então a Bíblia é muito clara quando diz: conheçam e prossigam em conhecer a Deus, né? Conheçam e prossigam em conhecer a Deus. Então a primeira lição aqui para nós: como é importante eu buscar conhecimento das coisas de Deus. Como é importante eu saber quem é o Deus que eu amo, que eu sirvo e que eu declaro Senhor da minha vida. Porque essa é a base de tudo. Eu também estava pensando: meu Deus, como é triste o que querem fazer com as nossas crianças. Olha o que eles acham que é importante. A criança tem que saber os seus direitos, e o seu direito é ser o que ela quer ser. A criança, as informações que estão passando para as nossas crianças são informações cruéis para destruir a família que vai ser gerada ali através daquela criança, certo? Então, assim, Satanás, ele já está trabalhando muito cedo na cabecinha das crianças. Por quê, gente? Por que você manda seu filho para uma escola cedo? Por quê? Porque aquilo vai ser estrutura da vida dessa criança, certo? Ele vai ter informações. Como é que ele vai aprender a ler? Como é que ele vai aprender a escrever? Porque é algo fundamental para um ser humano se manter, né? Para conseguir um bom trabalho, ele precisa do quê? De muitas informações, de muito estudo, não é isso? Para ele ter uma formação, depois tem pós-graduação e uma vida toda de estudo. Mas começa quando, gente? Começa quando criança.
né? Com 4 anos, com 5 anos, seu filho já está lá estudando, aprendendo, tendo informações, porque isso vai formar o quê? O caráter dele. Qual é a preocupação de um pai e de uma mãe dentro da sua casa? Ensinar, educar o seu filho para que ele tenha um caráter, para que ele saiba o que é certo e o que é errado. Por que as correções? Por que muitas vezes um pai coloca o seu filho de castigo? Por que um pai corrige às vezes com a vara o seu filho? Porque ele quer ensinar para o seu filho a respeito de caráter, a respeito de obediência, a respeito de submissão. Eu não vejo uma geração que foi criada assim reclamando. Ao contrário, eu vejo essa geração que foi criada assim agradecendo. Eu agradeço meu pai e minha mãe pela educação que eles me deram. Eu agradeço por aprender com meu pai a respeito de caráter. Não, nunca me atrapalhou a surra que eu levei da minha mãe. Ao contrário, eu só vejo essa geração que foi criada assim, agradecendo. Eu agradeço quando meu pai me pôs de castigo. Não, você vai ficar de castigo, porque você precisa pensar, você precisa aprender. Então a vida, gente, a base, nós temos que ter informações. Então daquilo que a pessoa se alimenta, você já pode ter certeza, o resultado disso vai ser excelente ou vai ser péssimo. Ou vai ser péssimo. Aquela criança, o que ela está comendo, você é o que você come. Então, o que ela está comendo, o que ela está se alimentando, vai fazer dela o que ela vai ser no futuro. Então, esse rei, ele não sabia, ele não conhecia a história, ele não conhecia o Deus de Israel. E aí ele entra numa guerra totalmente despreparado. E ele pensa que dá certo aqui, sempre deu certo, vamos pancar, vamos pôr para trabalhar, vamos escravizar, porque sempre deu certo, eles desistem, eles morrem, eles não aguentam, ficam doentes, morrem. Então vamos fazer com o povo de Israel o que a gente faz sempre por aqui. Falta de conhecimento de Deus, falta de instrução. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A tua vitória e a minha vitória está nisso. Gente, fora disso, pelo amor de Deus, não aceita. Não, vão dizer que você é bitolado, vão dizer que você... Pra que tanto? Pra que tanto? Pra que estudar uma vida toda? Porque a pessoa decide, seja no qual for o segmento. A pessoa, para ter sucesso na sua profissão, ela não para de estudar nunca. Ela não para de pesquisar, né? Olha, uma cabeleireira não para de pesquisar dentro da sua área. Está sempre aprendendo, tá sempre reciclando, está sempre buscando cada vez mais. Você imagina Deus, não tem como parar, porque você vai estar sempre aprendendo, você vai estar buscando e vai aprendendo cada dia mais você vai se encantar, né? Uma manicure, vai fazer cursos. Então, por que nós que queremos avançar no mundo espiritual não nos aprofundamos? Tem que se aprofundar. E quando é o tempo de parar? Gente, nunca. Nunca. Pergunta para um profissional da área, seja um advogado, um médico. Quando que o médico para de estudar? Não pode parar. Não pode. Então, o Senhor dá toda estratégia para nós. Prossiga. Busque, conheça e prossiga. Jesus, no livro de João, capítulo 17, ele diz: eu falei, eu ensinei para eles a respeito do teu nome, Pai, e vou fazer com que eles conheçam muito mais, porque a gente tem muito mais para nós conhecermos. E aqui é a chave de não ter dado certo para esse rei aqui, porque ele não sabia nada de Deus, né? Ele não sabia nada a respeito do povo de Deus, ele não sabia nada a respeito de José, ele não sabe nada do que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Não sabe absolutamente nada, ele tem assim uma desconfiança, mas não sabe. O que está no coração de Deus é além do que pedimos, além do que pensamos, né? Não subiu ao coração do homem o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. O ouvido não ouviu, o olho não viu o que o Senhor preparou para aqueles
que o amam. Então, gente, vamos ficar muito atentos, vamos observar muito e continuar buscando. Aí ele vem com uma estratégia já de derrota. Vamos sacrificar eles. Você precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso. E essa estratégia é a estratégia de derrota para o diabo. Se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós buscarmos, se nós perseverarmos, é derrota para ele. Perseguição não pode destruir o povo de Deus. Não pode. Ao contrário, eles se unem, começam a trabalhar e são escravos e se multiplicam. Isso significa que casam, isso significa que tem filho, tá sofrendo, mas tá casando, tá sofrendo, mas tá tendo seus filhos, tá sofrendo, mas tá trabalhando, tá sofrendo, mas tá crescendo. Como assim? E aí ele começou a observar, o que é isso? O que acontece com esse povo? Esse povo não para, esse povo não fica doente, tanta pancada nas costas e não estão doentes, pancada na cabeça e não estão doentes, trabalharam 24 horas sem dormir e não estão doentes, e suas esposas estão grávidas, e seus filhos estão nascendo e estão crescendo forte, e nada acontece, parece que esse povo apanha e não sente. É verdade, porque há uma anestesia do céu sobre a tua vida, há uma anestesia do céu sobre as nossas vidas. Nós temos que perseverar, nós temos que continuar. O inimigo está vendo que não está dando resultado. Não é o que ele pensava, vai cair, não, desse mês não passa, não, desse ano não passa. Ah, desse ano não vai, olha a situação que tá, não vai conseguir. E você tá vencendo, e você tá passando, e você tá prosperando. Ai, você tá continuando, mês que não ia dar, não sei como é que eu vou pagar, não sei como é que eu vou sobreviver, não sei como é que eu vou conseguir pagar minhas contas. Você tá vivendo, você tá vencendo, você tá pagando, você tá vendo a glória de Deus, e ele tá batendo cabeça. O inimigo está batendo a cabeça. Como é que eu faço uma macumba dessa? Vem todo mundo e a igreja no outro culto está lotado com gente para fora, porque não deu resultado, porque não deu certo. Mas vocês estão bem? Estamos. Mas não aconteceu nada? Não, absolutamente nada. Graças a Deus o Senhor está nos sustentando, o Senhor está cuidando. Tá tudo bem, a Tsunami está com o filho lá morto. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem, porque ela já tinha escutado que tinha um Deus poderoso que ressuscitava. A informação. Olha a informação. Você é aquilo que você recebe de informação, tá? Cuidado com os fofoqueiros, que eles destroem qualquer fofoqueiro é terrível. Não dá o seu ouvido para fofoqueiro. Dá o seu ouvido para Deus. Dá os seus olhos para a Bíblia, tá? Não dá sua mão para gente fofoqueira com confusão. Dá suas mãos para fazer a obra de Deus. Escute Deus. Como é que você entra na igreja às vezes arrastado? Quantas vezes eu falei, Senhor, tu sabes que hoje eu tô morta. Mas eu sei que na tua casa, ouvindo a tua palavra, eu vou ressuscitar. E não dá outra, gente. Você começa a louvar, começa a se derramar, começa a adorar mesmo. Precisa entender essa informação que o Senhor está te dando, precisa adorar, precisa, tá tão difícil levantar os braços, Senhor, tu ajudou Moisés a levantar os braços para que Josué vencesse a guerra, me ajuda a levantar meus braços para te adorar, Senhor, me ajuda, me dá graça para te louvar, me dá graça para ouvir a tua voz. Cuidado com o teu alimento, cuidado com as informações que você tem, por ele não ter informação, por ele achar que ele era o bacana, que ia dar resultado. Não, o que a gente faz aqui sempre deu resultado. O que se faz, muitas vezes na minha vida, eu já ouvi pais de santos que, graças a Deus, que eram e se converteram, falaram, nunca deu certo nada que a gente fez para um verdadeiro cristão. Nunca deu resultado absolutamente nada. Olha, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. O ano passado, eu estava chegando na igreja, no horário de culto, eu entro pelos fundos, tinha uma senhora lá. Gente, ela olhou para mim e falou assim para mim, eu dou 5 dias de vida para você. Ela fez assim com a mão dela. 5 dias de vida. Eu fiz um trabalho, eu vou destruir essa igreja, vou acabar com essa igreja, te dou 5 dias. Diante do Altíssimo eu te falo, tô falando.
5 dias. E eu só levantei a minha mão também e falei, está repreendido. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho de vida o que o meu Deus determinou para mim. O que o meu Senhor determinou para minha vida. Eu entrei de imediato, me ajoelhei. De imediato me ajoelhei, orei, clamei ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não sei o que essa mulher fez, não sei qual o trabalho que Satanás mandou ela fazer, mas no teu nome, Jesus, eu repreendo. No teu nome, Pai, guarda essa igreja, guarda esse povo. Gente, foi um levante tão terrível na igreja, tão terrível. Foi um vento tão terrível, gente. Mas para a glória do nome de Jesus, depois de tudo que passou, eu contei para a igreja. Fiquei ali em oração, clamando. Eu acho que só para o apóstolo contei, vamos orar, vamos clamar. E passou um dia, e passou 2, e vamos orando, vamos clamando, vamos buscando ao Senhor, vamos buscando ao nosso Deus. O inimigo lutando, o inimigo querendo mesmo confirmar aquela palavra, não, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, caiu por terra o que ela falou. Quantas vezes eu chegava na igreja, tinha lá macumba nas portas lá, já abri a porta, estava orando dentro da igreja, abri a porta, tinha uma mãe de santo jogando sal na porta da igreja. Oramos, repreendemos em nome do Senhor Jesus. Não é brincadeira, não é fácil, não estou falando que é fácil você chegar. Eu cheguei com um sorriso para ela, nunca nem vi, não sei quem era aquela pessoa. Paz, pensei até que era da igreja. Ela, que paz o quê? Que paz o quê? Ó, eu vim aqui, eu sou do centro tal, e eu vim aqui dizer que essa igreja é o fim dessa igreja e você morre em 5 dias, porque o meu não sei o que falou, e eu vim aqui te enfrentar e dizer que vai fechar essa igreja e você tem 5 dias somente, porque nunca falhou. E então falhou uma vez, porque nós oramos, nós colocamos a boca no pó, clamamos o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Fazem porque não conhecem, fazem porque não sabem da história, fazem porque não tem intimidade com o teu Deus. Agora você tem intimidade, você conhece Jesus, não baixa a guarda, põe em prática o que você conhece. Põe em prática o que você sabe dele. O que você sabe? Sabe que jejum é necessário? Põe em prática. Sabe que se ajoelhar e orar é necessário? Então põe em prática. Sabe que uma vida de santidade é necessária? Então põe em prática. Você sabe que fugir da aparência do mal é necessário? Então você põe em prática. Você sabe que você vai ser fortalecido pela palavra de Deus e a fé vem de ouvir da palavra, então ouça só a palavra, fuja de sua fofoca, fuja mesmo, vamos fugir que nem José fugiu da prostituição, que o apóstolo Paulo disse fugir de toda a prostituição. Vamos fugir de fofoqueiros, vamos fugir de idolatria, vamos fugir de coisas desse mundo que quer. Eu não preciso de informações que não venham do Senhor, que não edifiquem a nossa vida, que não nos faça mais que vencedores. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Eles não sabem, eles ameaçam, eles vêm para cima, eles não conhecem o Deus que você conhece. Estão ameaçando teu lar, estão ameaçando tua família, boca no pó. Vamos clamar, vamos orar, vamos repreender, vamos levantar a mão dentro da sua casa e repreender o mal, mandar embora em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver a glória do nosso Deus, vamos ver o manifestar do nosso Deus, vamos ver a bênção do Senhor se manifestar. Essa mesma mulher que me ameaçou, ela entrou em um culto, gente, e ela fez rezas dentro da igreja, viu? O corpo de obreiros viram, ela colocava a mão no chão, fazia lá uma reza dela lá, e depois ela fez várias vezes isso daí, ela não viu o resultado e nem vai ver em nome do Senhor Jesus, porque o resultado que eu declaro é salvação, libertação, restauração para a vida dessa mulher. Ela veio e me ameaçou. Ela veio e ficou muito irada e ameaçou mesmo que ia fechar, que ia acabar.
E Satanás, ele não pode. Deus é muito maior que tudo isso. E a história que tem que se repetir na minha vida e na tua vida é de um povo que ora, de um povo que clama, de um povo que busca, de um povo que se determina, é de um povo que não abre mão da sua vitória, não abre mão do seu Deus. Então que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus, com toda a sorte e bênção, nós vamos continuar essa aula. Próxima aula falando sobre a perseguição, sobre a multiplicação e a restauração do Senhor na tua, na minha, na nossa vida, porque nós temos um Deus que é mais que tudo, que todos, Ele é tudo para nós, Ele é o nosso tudo. Fica firme, fica bem, porque Jesus te ama. Jesus te ama, te escolheu e tem uma grande obra na tua vida. Deus te abençoe, também te ama em Cristo Jesus. A paz, até a próxima aula. Tchau, tchau.